Deputada, bem-vinda, boa noite. Vou te perguntar como é que a senhora tá vendo tudo isso, né? Entrou aí também um artigo, né, nessa PEC que é relacionado a uma cota para mulheres, e também essa PEC promete anistiar aí, e tem um apoio maciço, né, de partidos da esquerda à direita. Diego, prazer estar aqui contigo, com o Sakamoto. E, infelizmente, debatendo esse tema da PEC da anistia, essa é a maior autoanistia que os partidos querem se dar da história. Como tu sabe bem, anistia os partidos que não cumpriram a cota de negros e negras, que é uma decisão que determina que a proporcionalidade das candidaturas registradas tem que ser acompanhada pelo fundo partidário, ou seja, pelo financiamento dessas campanhas. Essa cláusula é completamente anistiada, uma anistia de 750 milhões de reais, além de outras malversações de prestação de contas, sanções, né, aos partidos políticos, que pode totalizar até 23 bilhões de reais, dependendo do critério utilizado, que não fica claro, né, na PEC, e foi apontado por várias instituições, né, que têm acompanhado e feito essa denúncia junto conosco da PEC. Além disso, no caso das mulheres, transforma a PEC da anistia, né? Os 30% em um teto, porque hoje a gente tem 30% como padrão mínimo de financiamento das candidaturas femininas. Se tu tem 80% da chapa de mulheres, tem que acompanhar esses recursos, né? Esse financiamento. E o projeto anistia todos os partidos que que não cumpriram a proporcionalidade, basta cumprir os 30% está anistiado. Bom, nesse bojo foi uma PEC que uniu vários partidos na comissão, só o pessoal estava fazendo obstrução, mas que foi muito atacado pela opinião pública, por movimentos sociais populares, movimento de mulheres, movimento de negros e negras e órgãos de combate à corrupção, enfim, instituições, né, que acompanham contas públicas, além da própria imprensa. O que acontece? Eles pegaram um tema caro, as mulheres, que é a reserva de vaga, né, e que tem várias matérias tramitando, poderia pegar qualquer uma delas para votar desvinculada, a PEC 134, né, projetos de lei sobre isso, e colocam trechos dentro do texto. Uma reserva de vagas de 15% para as eleições municipais, para as câmaras de vereadores. No Brasil, quase metade dos municípios não tem participação de mulheres, então sim, teria um ganho no caso das eleições para as câmaras municipais, e coloca uma reserva de vagas de 20% na Câmara dos Deputados, o que é bem limitado, porque todas as PECs, até os outros países da América Latina que conquistaram o direito ao voto depois do Brasil, mas que instituíram políticas de paridade, que têm maior participação política das mulheres nos parlamentos, tem uma reserva de vagas maior, 30%, 40%, alguns chegam até a paridade, como é o caso da Bolívia. Aqui eles botam 20, que pode virar o teto daqui a pouco, e não tem nenhum escalonamento. De qualquer maneira, mesmo com esses pontos que não são negativos, né, são positivos frente ao que nós temos hoje, esses dois pontos das mulheres, a PEC, primeiro, tem esse símbolo, e não é só símbolo, é concreto, uma autoanistia muito pesada. E segundo, faz um retrocesso enorme para candidaturas de pessoas negras e negros, né? Porque transforma em 20% o financiamento de candidaturas negras, retrocedendo então da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu disse hoje na comissão que eles estão instituindo uma cota de 80% para brancos. É simples assim, de 80% do fundo, né, partidário, os recursos para as candidaturas. Infelizmente, né, dando um caráter até racista para a PEC, de tentar limitar e retroceder nas decisões anteriores, que são conquistas, né, do movimento de negros e negras no Brasil. Deputada, boa noite, né? Obrigado pela presença aqui no nosso All News. Pegando, acho que tentando explorar um pouco essa questão da anistia, né? Porque é o seguinte, de certa forma, né, o nosso sistema eleitoral, de tempos em tempos, parece inclusive o nosso sistema agrário, que de tempos em tempos a gente tem uma anistia com relação à grilagem de terras no Brasil. Vai lá, pá, anistia, né? E agora, tipo, de tempos em tempos também, na questão eleitoral, você tem uma anistia do que foi prometido e não foi feito, né? Como confiar na palavra das propostas que estão sendo colocadas, as promessas, mesmo que sejam promessas limitadas, promessas limitadoras, né? Mas como confiar na palavra dos legisladores que estão propondo isso, se eles mesmos estão jogando fora e falando, olha, aquilo que a gente propôs lá atrás, esquece, tá? Vamos zerar.
Então, o que garante que daqui a 4 anos, mesmo aquilo que está sendo proposto agora, eles não vão chegar e falar, vamos zerar aquilo, vamos nos dar um perdão e vamos zerar em 2027 aquilo de novo? De certa forma, esses perdões, esses auto-perdões, não tiram a credibilidade do Congresso Nacional? Olha, Sakamoto, com certeza, e não é assim, nós estamos prospectando, eu e tu aqui conversando, aliás, eu gostei muito da analogia, né, os coronéis do agronegócio, do latifúndio, que vota e meia, se anistiam, prorrogam o prazo de CAR, de recomposição de matas, etc, etc, e os caciques da política, né, e eu botando com as minhas palavras, porque já é a quarta vez, né, que se tem essa autoanistia. Nas duas primeiras, em relação aos recursos, 5%. Não é 50%, não é 20%, não é 30%, 5% do fundo partidário, que é o que financia os partidos mês a mês, estamos falando de dinheiro público, 5% para políticas de promoção à participação de mulheres na política. Duas vezes foi anistiado, os partidos não cumpriram 5%, sabe? E a de 2021, que foi uma anistia, a conhecida PEC 117, que foi uma anistia total pela ausência de cumprimento de cotas de gênero e raça. E agora, de novo, nós estamos em 2023 e tem essa anistia que é maior ainda, porque pega um período temporal maior, né? E, ao mesmo tempo, combinado com a mini-reforma que nós votamos lá atrás, que flexibilizou uma série de prazos, que proibiu candidaturas coletivas, o que é um escândalo, que, enfim, fortaleceu esse caráter do caciquismo e flexibilizou até registros de candidaturas, enfim, também limitou o valor mensal que tu pode aplicar a um partido de sanção, de multa por descumprimento. Qual é o problema? Se não for caro descumprir a lei eleitoral, se não tiver nenhum tipo de sanção ou de penalidade, evidentemente nós vamos ficar patinando. O Brasil é lanterninha na América Latina, o último país em participação política de mulheres em termos percentuais, né? Nas Américas só perde para o Haiti e Belize, sabe? E no mundo está atrás da Arábia Saudita, que conquistou o voto em 2015, né? 2015. Então, assim, nós estamos muito atrasados na participação política de gênero, e se a gente pega o caso de mulheres negras, mais ainda, né? Nós tivemos 1.650 pessoas eleitas em 2022 e 39%, perdão, 39%, quem dera fosse 39%, 39% eram mulheres negras, não chega nem a 3% do total da população, que é 25%. Então, nós estamos muito subrepresentados no parlamento. E toda vez que vem as sanções pelos partidos não cumprirem aquilo que busca um pouquinho de igualdade, vem projetos como esse. Mesmo em coisas que, bom, nós poderíamos achar positivas, e eu acho que reserva de vagas é uma coisa positiva, no sentido dos países que combateram a desigualdade de gênero, ou que chegaram em números melhores, 30%, 34%, 35%, teve reserva de cadeiras. Agora, reserva de cadeiras, primeiro é preciso ter um escalonamento para não parar nos 20%. O piso não virar teto, né? 20% e ponto. E dois, eu não posso, em nome da luta histórica das mulheres, aceitar uma manobra que bota uma coisa boa dentro de um todo que é ruim, para limpar a cara do todo ruim. Como é que eu vou silenciar contra o retrocesso das candidaturas de negros e negras? Porque o que eles estão instituindo é uma cota para candidaturas brancas, de 80%. Na prática, quando tu bota que é 20% para candidaturas negras, tu pode ter uma nominata com 70% de negros. Vai ter 20% só do financiamento. E aí a gente não combate essa subrepresentação, né, da maioria da população, porque a maioria da população do Brasil é negra. E a gente, obviamente, não vê essa representação nos parlamentos. E segundo, a autoanistia em si, né, os valores devidos que não estão sendo pagos. Mas sabe o que eu acho? Eu vi a abertura de vocês, eu acho que eles cancelaram hoje porque tem muita gente contra as reservas de vagas também. Claro, tem partidos que querem piorar o que já é ruim. Tem um bode na sala que se explorou pouco, que é um casuísmo, que é um artigo para devolver mandatos para o PL no Ceará, que foi comprovado em primeira e segunda instância que burlou as candidaturas de mulheres usando candidaturas laranjas, e a Justiça Eleitoral, em primeira e segunda instância, anulou a chapa inteira. E, bom, isso é questão de tempo. Eles estão botando um artigo na PEC para devolver esses mandatos para o PL no Ceará. Claramente casuísta e claramente uma premiação a quem burlou as cotas, né, de mulheres, com várias candidaturas femininas. Tem uma que chegou a dizer, eu li o depoimento, que nem sabia que era candidata, que ficou sabendo por alguém que tinha visto o nome dela. Imagine. O partido foi lá, registrou, óbvio, não deu um centavo, né, o PL. E aí estão devolvendo ou revertendo as sanções aplicadas pela Justiça Eleitoral do Estado do Ceará. Tá certo.